Fala pessoal, tudo certo? E aí, torcedor gremista? Vim trazer as últimas notícias, as últimas informações do Grêmio para você. Vamos conversar sobre a palavra oficial do Marcos Hermann, vice-presidente do Grêmio, que se encantou com o atacante e o Grêmio vai em busca da contratação dele em definitivo, ok? Vamos conversar também sobre a situação de Hamilton Campas, camiseta 10 do Tolima, jogador de seleção, o Grêmio contratou. Mas aqui a grande questão é, por que Hamilton Campas ainda não chegou em Porto Alegre? Eu vou esclarecer essa questão e essa dúvida para você, torcedor. E também vamos repercutir a vitória do Grêmio, que foi fundamental no Campeonato Brasileiro, contra o Cuiabá. Sobre esse jogo, também tem questões de DM, que eu vou estar citando para você nesse vídeo. Eu sou Douglas Garcia, estou trazendo informações sobre o Grêmio. Você que é novo, caiu de paraquedas aqui no canal, é muito fácil, clica no botão de se inscrever e deixa o like no vídeo, ok? Se inscreveu, deixou o like, então bora lá. Vamos conversar sobre o DM do Grêmio, que está cheio. Vamos conversar também sobre essa vitória que foi fundamental para o Grêmio, sobre a palavra do Marcos Hermann em buscar um centroavante, ou melhor dizendo, contratar ele em definitivo, e também a situação do camiseta 10 do meio-campista Hamilton Campas, porque ainda não chegou em Poá. Então vamos lá, eu vou começar fazendo um comentário a respeito do jogo entre Grêmio e Cuiabá. Em questões de futebol, não teve muito. A respeito de futebol em si, o jogo não foi muito jogado, podemos dizer assim. Pouca bola rolando, o Grêmio fazendo catimba, demorando para cobrar escanteio, lateral. O Grêmio jogou para não perder, tá certo? Essa que foi a situação. Então o jogo foi bem feio, bem chato de assistir. Mas o que importava para o Grêmio, o que era fundamental, eram os 3 pontos. Esses 3 pontos que na realidade valiam 6 para o Grêmio, porque era disputa direta. O Grêmio venceu o Cuiabá, chegou a 13 pontos, continua em 19º, mas agora está mais perto, mais próximo de deixar o Z4. Vitória fundamental que garante, ou pelo menos ajuda a sobrevivência do Grêmio na Série A. Agora, se o Grêmio tivesse perdido para o Cuiabá, aí sim a situação estaria caótica. Mas não, o Grêmio somou os 3 pontos, que naquele momento era o fundamental, era o principal, vencer. Só a vitória importava, o Grêmio conseguiu vencer e somou os 3 pontos. Ok, a respeito desse jogo, algumas questões negativas foi o DM. O DM que já está cheio, né? O departamento médico do Grêmio já tem vários jogadores lá. Por exemplo, o Maicon saiu há pouco tempo. E o Maicon também já está retornando, porque nesse jogo contra o Cuiabá, ele saiu chorando por motivos de lesão. Não se sabe se é por dor, né? A dor de ter ali a lesão muscular, ou pela frustração dele, porque ele estava voltando a jogar e daí ele se lesiona. Mas enfim, ele saiu lesionado, entrou Lucas Silva no primeiro tempo para substituir o Maicon e o Lucas Silva também se machuca. Então Lucas Silva e Maicon, ambos lesionados. Essa foi a situação. E por sinal, os dois jogaram bem. O Maicon, por exemplo, foi ele que achou aquele passe entre as linhas para o Alisson, que entrou na área, infiltrando e sofreu o pênalti, e depois o Borja foi lá e converteu. O Lucas Silva entrou bem também, marcando, dando a mesma dinâmica do jogo, acabou se lesionando. Então, sobre DM, Maicon lesionado, Lucas Silva lesionado. A respeito do jogo, foi horrível, foi chato de assistir, mas o Grêmio fez o que era necessário, que era vencer e somar 3 pontos. Ponto final a respeito disso, ok? Agora vamos falar sobre as negociações, sobre o mercado da bola, sobre Hamilton Campas e sobre a palavra de Marcos Hermann, vice-presidente do Grêmio, em contratar em definitivo o atacante. A respeito de Hamilton Campas, o Grêmio contratou um jogador de seleção colombiana, um craque, acho que todo mundo já sabe disso, já está cansado de ouvir que Hamilton Campas é uma jovem promessa, um diamante do futebol colombiano, que o Grêmio está contratando por 4 milhões de dólares. Que na realidade já contratou, o jogador já se despediu do Tolima, o Tolima já se despediu do jogador, só falta o Grêmio anunciar ele. Falta ele chegar aqui em Porto Alegre, fazer os exames, assinar o contrato, estar regulamentado no BID e depois treinar, jogar, vestir a camisa do Grêmio, enfim. Mas o primeiro passo, ele sair da Colômbia e vir para o Brasil. E aqui a grande pergunta, por que ele não está no Brasil
sendo que a gente viu algumas imagens dele viajando. Bom, vamos primeiro fazer aqui, podemos dizer assim, análise da rota, tá certo? As rotas que, no caso, o Hamilton Campas vai passar. Ele vai sair da cidade pequena que ele mora, lá na Colômbia, e vai para Bogotá, tá certo? Então, aquelas imagens que você estava vendo, era ele saindo dessa cidade da Colômbia, Ibagué, se eu não estou enganado, mas enfim, saindo dessa cidade pequena onde ele morava, para ir para Bogotá. De Bogotá, ele vai para São Paulo e de São Paulo ele vai para Porto Alegre. Ou seja, ontem ele estava fazendo essa viagem interna dentro da Colômbia. Hoje, a princípio, ele pode sair de Bogotá e vir para São Paulo e depois chegar em Porto Alegre. Então essa foi a situação. Deu um atraso ali, porque a gente acreditava que ele poderia fazer tudo isso ontem, né? Sair de Bagé, ir para Bogotá, ir para São Paulo e ir para Porto Alegre. Isso tudo a gente imaginava que seria feito em apenas um dia. Mas não tem problema também, né? Vai fazer isso em 2 dias, vai lá para Colômbia, para Bogotá e depois vem para São Paulo, depois vem para Porto Alegre, não tem problema nenhum. Questão de logística, isso é questão do próprio jogador também. Enfim, tranquilo, mas só esclarecendo para vocês a questão do porquê Hamilton Campas ainda não chegou em Porto Alegre. Tá fechado, já se despediu, acredito que você já sabe sobre isso, né? Já está por dentro, mas só esclarecendo o motivo pelo qual ele não chegou. E dando uma resposta, calma, ele deve chegar ainda hoje, ok? Agora, a respeito do Marcos Serma, palavra oficial do Marcos Serma, vice-presidente do Grêmio, sobre a contratação definitiva. Marcos Herman está encantado com Miguel Borja. Essas são as palavras que ele mesmo disse, que ele criou muita expectativa e que está conseguindo ter um retorno em questões de futebol do Miguel Borja no seu pensamento. Marcos Herman pensou e falou, tá certo? Ele divulgou o pensamento dele, que ele quer a contratação definitiva de Miguel Borja. Miguel Borja, o Grêmio teria que pagar 13 milhões. E o Grêmio, a princípio, está disposto a pagar isso após o final do contrato dele. Claro, não vai fazer o pagamento agora, só depois que acabar o contrato. Não tem necessidade, né, de contratar o jogador agora. Mas o Marcos Serma, vice-presidente do Grêmio, se demonstrou encantado com o futebol do Miguel Borja, com a dedicação dele, por ele sempre estar brigando lá na frente e, obviamente, fazendo seus gols. Então, Marcos Serma, o vice-presidente do Grêmio, se encantou com o Borja e falou que sim, existe a possibilidade do Grêmio contratar Miguel Borja por definitivo no final do empréstimo, ele que veio do Palmeiras. E o Grêmio falou, por meio da palavra do vice-presidente Marcos Serma, né, que ele é um telecomunicador da opinião do Grêmio. Então, o Grêmio se comunicou que no final tem sim interesse de contratar Miguel Borja por definitivo. Então essa que é a questão. Miguel Borja chegou bem, fez o gol ontem, 3 jogos, 2 gols. Enfim, para as questões que o Grêmio vive hoje, Miguel Borja foi uma grande contratação que o Grêmio fez. E o próprio Marcos Serma deu a opinião dele e falou que sim, o Grêmio tem a possibilidade de contratar ele por definitivo após o seu contrato finalizar com o Grêmio por empréstimo, ok? Então essas informações a respeito do Miguel Borja, a palavra do Marcos Serma, as informações sobre o meio-campista Hamilton Campas, as informações do DM do Grêmio e uma pequena análise do jogo entre Grêmio e Cuiabá. Agradeço muito a presença, apoio aqui no meu canal e fui!